Glória a Deus. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento. Obrigado, Senhor. Eu já oro, Pai, declarando que a Tua palavra ela não voltará para Ti vazia, mas Te será revelado, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Manifesta segundo a Tua vontade na vida dos eleitos e predestinados, Senhor, escolhidos a receberem a revelação da graça de Deus. Haja testificação, haja o mover do Espírito, o testificar, que as ovelhas recebam espírito de sabedoria e de revelação, o entendimento que só Tu podes dar, o testificar que só Tu podes dar. Isso segundo a Tua vontade e para a Tua glória, e em nome de Jesus. Crie, por isso eu falei, creio e por isso eu falo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Somos um ministério evangelístico, né? Tenho 2 aparelhos aqui gravando. Um grava para live, né? Direto para o Facebook. E um outro grava para eu postar no meu canal. Porque se a internet ficar com algum problema, que já aconteceu, né? Tem dia que a internet não está tão boa, tem um aparelho gravando independente da internet cair. Então, se a internet cair, para os irmãos que estão no Facebook, também estará a mensagem gravada depois no meu canal. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos. E o canal é o Evangelho da Graça e o Apostolado MGA Manaus 2. Glória a Deus. Amazonas, né? AM. Glória a Deus. Então, vamos ao tema de hoje. Em graça, não estamos debaixo de maldição. Então, primeira coisa, amados, que precisamos entender, para que nós venhamos entender que agora na graça, agora nessa nova aliança, em graça, em Cristo, né? Não estamos debaixo de maldição. Precisamos saber o que é estar debaixo de maldição. E que maldição é essa? Que nós, na graça, não estamos debaixo. Então, em graça não estamos debaixo de maldição. Então, amados, estar debaixo de maldição é estar debaixo da lei, amados. Debaixo de ordenanças, debaixo de mandamentos que não se podem quebrar. Ou seja, quando se quebra uma ordenança e um mandamento, é culpado, né, de toda a lei. Então, está debaixo de maldição. Então, estar debaixo de maldição é estar debaixo de ordenanças e mandamentos, de leis, que se quebrar, está debaixo de maldição. Ou seja, há uma condição, né? Se quebrar, né, está debaixo de maldição. Então, são as leis que não podem ser quebradas, leis que não podem ser transgredidas. Ou seja, toda vez que transgredir ou que quebrar, está debaixo de maldição. Ou seja, debaixo de maldição são os que estão debaixo de ordenanças e mandamentos. Para que você entenda, amados, o que é estar em graça. Não estamos debaixo de maldição. O nosso tema é em graça, não estamos debaixo de maldição. Então, estar debaixo de maldição é estar debaixo da lei, é estar debaixo de uma antiga aliança, a qual era assim que funcionava, amados. Então, nós não estamos debaixo da lei, glória a Deus, porque isso fazia parte, estar debaixo de ordenanças e mandamentos, isso fazia parte da antiga aliança, não mais faz parte agora desta nova aliança. Glória a Deus. Porque agora na graça nós não estamos debaixo de maldição. E se tiver escrito, nós cremos.
Glória a Deus. Então, Bíblia, papel e caneta, e vamos ao apostolado, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, vamos entender o que é estar debaixo de maldição, né? É uma introdução para que os irmãos entendam que nós na graça não estamos. Então precisamos entender que há os que estão debaixo de maldição, né? Ou os que estavam debaixo de maldição. O 10 do capítulo 3 de Gálatas: de sorte que os que são, aliás, o 10, né? Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então são todos aqueles que estão debaixo das obras da lei. Obras da lei, amados, estão debaixo de rudimentos, ordenanças, mandamentos que não podem serem quebrados, que não podem serem transgredidos. Estão debaixo de maldição. Então todos esses estão debaixo de maldição. Nós na graça não estamos, amados, praticando obras da lei, porque nós estamos em graça, nós estamos vivendo por fé. A parte B: pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Por que maldito todo aquele que não praticar todas as coisas? Porque há uma transgressão de lei, há uma quebra de ordenanças e mandamentos, né? Há uma transgressão da lei. Então toda vez que se transgride a lei ou que se quebra a lei, está debaixo de maldição. Então nós, amados, na graça não estamos debaixo de maldição, porque nós vivemos por fé. Glória a Deus. Essa era a condição antes de Cristo. Essa era a condição na antiga aliança. Essa era a condição para os irmãos judeus, hebreus, na antiga aliança. Aí você pode me dizer, mas e agora? Os que estão no sistema religioso, a lei já acabou, as ordenanças e mandamentos já acabaram, mas eles estão na prática das obras da lei. Então, para estes, ou seja, na parte A, todos aqueles que são das obras da lei. Então, todos aqueles que estão na prática da lei, ainda que a lei tenha acabado, amados, ainda que a lei não tenha validade, mas está escrito através do apóstolo Paulo, todos aqueles que são, não é os que foram, né? Os que são da obra, das obras da lei, ou seja, todos aqueles que praticam as obras da lei, eles estão debaixo de maldição. Então, nós não estamos debaixo de maldição. Por quê? Não estamos debaixo da lei, porque não estamos praticando as obras da lei. Então, essa é a condição de estar debaixo de maldição. E se essa é a condição, é claro que nós não somos os que são das obras da lei. Glória a Deus. Por que, amados, que nós não somos daqueles que são das obras da lei? Porque tem o versículo, ainda aqui no capítulo 3, tem o versículo 13 e o 14 para nós, agora na graça. O mesmo capítulo 3 de Gálatas, o versículo é o 13 e o 14. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, Cristo vai resgatar, Cristo vai libertar. O verbo está no passado, nos resgatou. Então, quando Paulo diz nos resgatou, ele se inclui e inclui a igreja do tempo presente, amados. Não está incluindo nós, porque nós nascemos e Cristo já havia morrido e já havia ressuscitado. Então, nós que nascemos na graça, nós não nascemos debaixo de ordenanças nem de mandamentos.
né? Nós nascemos em Cristo, debaixo da graça, uma nova aliança. Então, Cristo nos resgatou, porque Paulo ainda fazia parte, né? Nos resgatou da maldição da lei. Então, se Cristo já resgatou da maldição da lei, quando nós fomos revestidos em carne há 2000 anos depois, como é que nós nascemos, amados? Debaixo de maldição ou não, né? Claro que não. Se Cristo já resgatou, Ele não está resgatando, Ele não está tirando da maldição da lei, Ele já fez uma única vez. Então, quando nós nascemos numa nova aliança, Ele já resgatou. Então, nós já nascemos fora da maldição, amado. Nós já nascemos abençoados, debaixo de bênção, né? Não debaixo de maldição. Fazendo-se maldição por nós, ou seja, Cristo se fez maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Poderiam colocar Cristo, amado, dentro de uma pedra, né? Mas para que ele morresse lá. Mas não foi assim que ele morreu, amados. Ele morreu em um madeiro, né? Ele morreu em um madeiro, porque estava escrito, havia uma profecia sobre isso: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era uma situação de vergonha, você ser pendurado numa madeira, uma situação de humilhação. Então, ele sofreu essa vergonha, ele sofreu essa ofensa, ele sofreu essa humilhação, para que nós, agora, na graça, os que são nascidos após a morte e a ressurreição de Cristo, não estivesse mais debaixo de maldição, amado. Se ele morreu e ele ressuscitou e ele se fez maldito, né? Fazendo-se maldição, porque ele se fez maldição, Pai, amados, por nós, Abba Pai, glória a Deus. Então está claro que se ele já se fez e que ele já resgatou, não estamos debaixo de maldição. Então, amados, o apostolado dessa noite, em graça não estamos debaixo de maldição. E o apostolado é para deixar claro para as ovelhas o que é estar debaixo de maldição, né? E o que é nascer debaixo da graça, para que você entenda que você não está debaixo de maldição. Mas os que estão debaixo da obra, sim, permanecem, porque o véu permanece. E o véu só é retirado em Cristo, amado. O véu só é retirado em Cristo. Glória a Deus. O 14. Podemos perguntar: por que Cristo se fez maldição? Podemos perguntar para Paulo. E aí ele responde no 14. Ele nos resgatou para, ou seja, há um objetivo, há uma predestinação, né? Para que isso fosse acontecido. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, não é aos judeus, amados. É numa nova aliança, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Nós, os gentios, agora na graça. Ou seja, a bênção não é a maldição, amados. É a bênção por Jesus Cristo. Aí novamente podemos perguntar: para quê? E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então é pela fé, amados, que nós recebemos as revelações da graça de Deus, para que nós possamos reinar em vida. Glória a Deus, pelo apostolado. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos eleitos, né? Que estão também aí nesta live, nos acompanhando aqui no Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela sua vida. Então,
Vamos ler Gálatas, ainda aqui em Gálatas. No meu passamos só uma página, o 4. O versículo é o 4 e o 5. Porque o apostolado, amados, ele é como um quebra-cabeça. Ele vai se encaixando as peças, amados. Então, não tem confusão, amados, de doutrina. O apostolado, ele não tem confusão de doutrina. Ele tem a edificação para a igreja de Cristo. Gálatas 4, o versículo é o 4 e o 5. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus de Nazaré, que é o Cristo segundo a carne, ou seja, Deus revestido em carne, ele nasceu sob a lei. Então, ele nasceu judeu, amados. Ele não nasceu gentil, depois da graça. Ele nasceu na lei. Para quê? Você pode perguntar novamente de Paulo aqui. Para quê? Ele veio e ele nasceu sob a lei. O 5 responde: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja que eu estou lendo devagar, pausando, para que os amados entendam e recebam a revelação da graça de Deus, porque eu só estou lendo o que está escrito. E se estiver escrito, nós cremos. Então foi para resgatar os que estavam debaixo da lei. Não foi para resgatar os gentios, amados. Foi quem estava debaixo de maldição, cumprindo obras da lei, eram os judeus. Na graça, amada, nós não nascemos, nem estamos debaixo de maldição para cumprir ordenanças e mandamentos. Então, ele resgatou os judeus, os que estavam debaixo da lei, para resgatar os que estavam, né? O artigo aqui, ele já é definido, né? Os que estavam debaixo da lei. Então, os que estavam debaixo da lei estavam como? Debaixo de maldição. Então, foi para eles que Cristo resgatou da maldição. Nós não somos resgatados de maldição. Nós já nascemos salvos pela graça. Já nascemos reconciliados, amados. Nós já nascemos uma nova criatura. Não nascemos debaixo da lei. Então, o que Cristo fez foi de uma vez por todas. Então, veja que ele veio sob a lei e resgatou para resgatar, ou seja, ele já resgatou os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, nós agora, os gentios, sim, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, nós agora, os gentios, nós recebemos a adoção de filhos, porque os gentios, eles eram estrangeiros, né? Não eram filhos. Os filhos eram os judeus. Então agora somos filhos por adoção. Então, glória a Deus que os amados estão recebendo a revelação da graça de Deus. Então está claro, amado, que ele já resgatou. Então está claro, amado, que ele já se fez maldição. Então está claro que na graça não estamos debaixo de maldição. Glória a Deus pelo apostolado de hoje. Vamos ainda ler Romanos. Romanos, vamos ler o 6 e o versículo é o 14. Romanos 6, 14. Pai. Romanos 6 e 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então está claro, amado, que nós não estamos debaixo da lei.
Ou seja, não estamos debaixo de maldição. Qual era a condição de estar debaixo de maldição? Debaixo da lei, debaixo de ordenanças e mandamentos. E não podia quebrar nenhuma ordenança e mandamento. No ato de quebrar ordenanças e mandamentos, o homem era maldito, né? Ele era amaldiçoado, estava debaixo de maldição. Porque era impossível, amados, o homem não quebrar. A lei não era perfeita. Por isso, nós vivemos agora uma superior aliança, uma melhor, em melhores promessas. Glória a Deus. Estamos debaixo da graça, amados. E debaixo da graça, que é o nosso tema, não estamos debaixo de maldição. Por quê? Porque estamos debaixo da graça, numa nova aliança. Não estamos debaixo da lei, aonde se quebrava mandamentos e ordenanças. Estando debaixo da graça, não tem ordenanças e mandamentos para quebrar. Cristo já se fez maldição. Não há maldição para nós, os que estão debaixo da graça. Glória a Deus. Vamos ler Colossenses agora. Colossenses é o capítulo 2 e o versículo é o 14. Colossenses 2 e o 14. Colossenses 2 e 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, o que havia contra nós, ou seja, o que havia contra os que estavam debaixo das obras, né? As ordenanças e mandamentos. Então, o que Cristo fez? Riscou a dívida, ele tirou a dívida. Então, se não há mais dívida, se não há mais o que quebrar, na graça, amados, não há mais o que quebrar, não há mais como transgredir, porque Cristo já riscou a dívida. No passado havia uma dívida e agora na graça que Cristo já fez, ou seja, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, ou seja, cravando em Jesus, na sua carne. Glória a Deus. Então, está claro, amados, que as ordenanças e mandamentos, elas foram tiradas, amados. Elas foram canceladas. E o que é estar debaixo de maldição? É quando se quebra um mandamento, segundo Gálatas 3 e 10, ordenanças e mandamentos. E se não há mais ordenanças e mandamentos, como se pode estar debaixo de maldição? Como, amados? Na graça se faz quebra de maldição. No sistema religioso se faz quebra de maldição. Como pode quebrar maldição de quem não tem maldição? Como se pode quebrar maldição de quem já é abençoado? Então, amados, é uma heresia, é uma falta de interpretação, é quebrar maldição na graça dos gentios, do povo de Deus, da igreja de Deus, que não está debaixo de maldição, amados, porque estamos abençoados em Cristo. Glória a Deus. Então, é uma falta de interpretação, amados. É uma falta de revelação da graça de Deus. Não se faz quebra de maldição, amados. Glória a Deus, porque não estamos debaixo de maldição. Amém? É uma questão de crer como está escrito. Porque se estiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Aí vamos ver agora em Efésios. Efésios 2, o
14 e o 15. Efésios 2. Vamos ler o 14 e o 15 para que nós possamos ter um entendimento melhor. Pois Ele, ou seja, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos os povos, amados, é judeu e gentil. Gentios, né? Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Então, o que ele desfez na sua carne? Vamos entender o versículo 15. Responde o que ele desfez na sua carne, amados. Não é uma regra, nenhuma doutrina do MGA. É o que está escrito. Glória a Deus. Desfazendo na sua carne de quem? De Cristo. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Glória a Deus. Então, foi isso que Cristo desfez na sua carne, amados. As ordenanças e mandamentos. E eram ordenanças e mandamentos, a quebra dessas leis é que fazia com que o homem estivesse debaixo de maldição. Por que que as ovelhas que estão no sistema religioso, elas têm, amados, uma consciência de devedor a Deus? Ou seja, elas não estão perfeitas, né? No entendimento delas, elas têm que estar ali fazendo algum tipo de campanha, buscando, fazendo alguma coisa, porque não há perfeição, amados, na lei. Mas Cristo desfez na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia, não consiste mais, amado. O verbo está no passado. Consistia em ordenanças para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, Cristo desfez na sua carne as ordenanças e mandamentos. Glória a Deus. É o que confirma aqui em Colossenses 2:14, né? O Cristo desfez, cravando na cruz, ou seja, desfez na sua carne, cravando na cruz. É a mesma coisa, desfez na carne. Lá estava cravando na cruz, é cravando na carne. Aqui ele diz desfazendo na sua carne, ou seja, desfez. Ele não está fazendo, amado, está desfeito. O verbo aqui na parte B, desfazendo na sua carne, do versículo 14, né? Então está desfeito, amados, na carne de Cristo. Então, se está desfeito, amados, se Cristo, se Jesus se fez maldição, então na graça, em graça, nós agora não estamos debaixo de maldição. Então está claro ou não está claro, amados? Porque para mim está claro a palavra de Deus, a qual nós não estamos debaixo de maldição. Glória a Deus. Vamos ainda ler. Então, amados, nós precisamos entender que nós não estamos, né, debaixo dessas ordenanças, nós não estamos debaixo desses mandamentos, a qual eram instituídos aos judeus, porque nós somos agora gentios. Não estamos debaixo de maldição e também não estamos debaixo da lei. Por isso, em graça, não estamos debaixo de maldição. Glória a Deus. Porque para estar debaixo de maldição, tinha que estar debaixo da lei, debaixo de ordenanças e mandamentos. Eu creio que está claro a palavra de Deus para nós, os gentios. Hebreus 7:12. Hebreus 7:12.
Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então mudou o sacerdócio, amados. Mudou também a lei. Se na lei se transgredir estava debaixo de maldição, na graça com que Cristo fez, porque mudou o sacerdócio, ou seja, já não há mais quebra de maldição. Então mudou a lei. Qual era a lei para os que transgrediam? Estavam debaixo de maldição. Para nós, agora que mudou a lei, porque mudou o sacerdócio, amado, não estamos debaixo de maldição. Somos abençoados. Isso é o que mudou, amados. O que mudou é que os que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição. E o que mudou é que agora na graça não estamos debaixo de maldição. Então mudou a lei, mudou o sacerdócio, amados. Glória a Deus. Que as ovelhas recebam o perfeito entendimento desse apostolado. E confirmando, vamos para João 1:17, que confirma também a graça, né? O sacerdócio. Mudando o sacerdócio, se faz necessária mudança da lei. João 1:17. Glória a Deus. Por quê? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, o sacerdócio da antiga aliança era Moisés. Quem é o sacerdócio da segunda aliança? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, mudando-se o sacerdócio, faz também necessário mudança da lei. Então, no sacerdócio de Moisés, onde existiam ordenanças e mandamentos, estava debaixo de maldição. No sacerdócio de Cristo, ou seja, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E quem desfez na sua carne as ordenanças e mandamentos? Quem cravou na cruz toda a dívida, amados, dos mandamentos e das ordenanças? Então foi Cristo. Então viva a graça, amado. Não viva a lei. Não viva debaixo das obras. Não viva debaixo de ordenanças e mandamentos. Porque quem vivia debaixo de ordenanças e mandamentos estavam transgredindo a lei e estavam debaixo de maldição. Nós não temos o que transgredir. Nós não temos o que quebrar. Essa é a graça, amados. Esse é o apostolado que nós cremos e que nós pregamos. E é como está escrito. Glória a Deus. Vamos ler agora Romanos 5 e o 17. Romanos 5 e o versículo 17. Vamos ver o que nós recebemos agora, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E vamos ver o que nós recebemos através dessa graça de Jesus Cristo. Romanos 5 e 17. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por um só, Jesus Cristo. Então, o que nós recebemos, amados, na segunda aliança, é que nós recebemos a abundância da graça. Não recebemos as maldições, recebemos a abundância da graça, amados. Abundância da graça, abundância do favor de Deus por nós. Glória a Deus. Então foi isso que nós recebemos. Você precisa viver de acordo com o que você tem, amado. Não é de acordo com o que você precisa fazer. E o que você tem? A abundância da graça. Viva de acordo com o que você tem, com o que você já recebeu,
que é a abundância da graça. E na abundância da graça, amados, não estamos debaixo de maldição. Nós estamos reinando em vida. Por que reinando em vida? Porque não estamos preocupados, amados, em dívida, não estamos devendo, não estamos preocupados, porque nós já estamos em Cristo, recebemos a abundância da graça e reinamos em vida para a glória de Deus. Abba, Pai. Então, se nós recebemos a abundância da graça, não recebemos a maldição, porque os que estão debaixo de maldição é os que estão debaixo das obras, das transgressões, transgredindo os mandamentos e as ordenanças. Não estamos debaixo de maldição, amados. Estamos debaixo da graça e recebemos essa abundância da sua graça. Glória a Deus. E uma palavra também, para que nós possamos entender que não estamos debaixo de maldição, é Efésios 1 e 3, que confirma claramente que não estamos debaixo de maldição. Efésios 1 e 3 é uma palavra em graça que os amados conhecem. Glória a Deus. Efésios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estou lendo devagar, amados, para que você receba, para que você entenda, para que você deixe de digerir este alimento, digerir esta palavra, que o Espírito Santo soe, testificando ao seu espírito, porque bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Amados, o verbo aqui está no passado. Ele está abençoando, ele vai abençoar, ou ele abençoou? Verbo passado. Porque uma vez que Cristo resgatou da maldição, amados, quando ele morreu e ressuscitou, ele abençoou. Porque mudou o sacerdócio, fez necessária mudança da lei. Se os que estão debaixo das obras estão debaixo de maldição, os que estão vivendo em fé, amados, já são abençoados. Mudou a aliança. Então o verbo está no passado, nos abençoou. Abençoou com o quê? Com todas as bênçãos. Com uma, com duas ou com três bênçãos? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí você pode me perguntar, mas que todas essas bênçãos espirituais? Bênçãos espirituais é aquilo que você não pode ver, é aquilo que você não pode pegar, mas é aquilo que você entende, amado. São coisas espirituais, ou seja, você é abençoado, creio que eu sou abençoado. Você é salvo pela graça, você crê que é salvo pela graça. Isso é bênção, amado. Bênçãos espirituais. Cristo te justificou, creio que eu sou justificada pela graça. Então são essas bênçãos. Ele te santificou, então você crê que ele te santificou. Então essas são as bênçãos espirituais, amados. Não é um carro, não é uma casa, não é uma boa quantidade de dinheiro na conta. Isso aí são bênçãos físicas, bênçãos terrenas, São coisas do reino terreno, amados. Não é do reino do céu, é coisas do reino de Deus aqui da terra. E essas bênçãos são bênçãos espirituais
nas regiões celestiais. São coisas celestiais em Cristo. Então são essas bênçãos que não se pode ver. Porque se você tem uma casa, você pode ver. Você tem um carro, você pode ver. Então são espirituais, amados. Então não se faz campanha para ser abençoado na graça, porque você já é abençoado, amados. Mas eu quero um carro, eu quero uma casa. Essas bênçãos, elas são bênçãos terrenas. Elas são conquistadas, amados, pelos nossos esforços, né? Você semeando. E é uma questão do reino físico, do reino terreno. Então são coisas terrenas. Não compare coisas espirituais com as coisas terrenas, porque é errado fazer campanha para Deus abençoar, amados, né? E tem coisas que você pode conquistar, amados. Glória a Deus. Coisas terrenas, né? Porque nós temos anjos ministrando a nosso favor. Todas as coisas elas colaboram e elas contribuem para o nosso bem. Isso é uma bênção celestial. Todas as coisas colaboram e contribuem para o meu bem. Uma bênção celestial. Isso está a seu favor, né? Anjos estão ministrando a seu favor. Então tudo vai colaborar para o seu bem. Glória a Deus. Continue semeando, né? Continue se esforçando com as coisas físicas, amados, porque na espiritual já somos abençoados. E não é correto fazer a campanha, amados, para sermos abençoados, uma vez que nós já somos abençoados. E vamos finalizar o culto esta noite com Romanos 5:1. Porque em graça não se vive debaixo de maldição. E vamos ver o conforto que a graça nos dá. A paz que excede todo entendimento de Deus. É agora na graça, amados, nós reinando. Recebemos essa abundância da graça para nós reinarmos em vida. Glória a Deus. Então Romanos 5:1. Glória a Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, sendo, pois, justificado pela fé, então é pela fé, amado, que nós somos justificados. Nós temos paz com Deus. Por que que nós na graça, nós temos paz com Deus? Porque não há dívida, não há transgressão. Eu não tenho que me preocupar em quebrar. Eu não tenho que me preocupar em transgredir. Eu não tenho que me preocupar em falhar com as coisas espirituais. Claro que as coisas terrenas, as coisas físicas, nós falhamos, né? Quantas vezes eu disse que eu ia fazer alguma coisa e não fiz? Quantas vezes eu gostaria de fazer alguma coisa e eu não fiz? Mas a maioria, amados, das vezes que eu disse que faria alguma coisa e não fiz, é porque eu estava enferma, né? Como os amados sabem, eu passei mais de 2 meses aí muito doente, né? Estava mesmo sem saúde, né? Mas glória a Deus que estou de volta, né? Glória a Deus. Então, amados, essa questão aqui é uma questão espiritual. Temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque não somos transgressores. Nós dormimos, acordamos, nós não temos dívida para pagar. Eu não tenho que fazer nada para Deus, para que Ele se agrade, para que Ele faça alguma coisa concernentes às coisas espirituais. Não, amados. As espirituais que os
irmãos judeus se preocupavam, já foi tudo que na cruz. E não estamos debaixo de maldição, estamos debaixo da graça. E na graça, o que reina, amados? Na abundância da graça, a paz. A paz é a superabundância da graça. É uma das superabundâncias da graça, é a paz. Ela precisa estar reinando, amados. Porque quando se vive pagando preço, com medo de errar, com medo de falhar, tendo que estar se consertando, quebrando rudimentos e ordenâncias, você não tem paz. Não tem paz, porque você todo tempo devedor. E depois que quebra, pede perdão. Se arrepende, pede perdão. Então, a paz, ela é uma das superabundâncias da graça, amados, que reina em nossas vidas, porque não há maldição para nós, agora na graça. E por isso, a paz, ela reina em nossa vida, porque estamos em paz com Deus, em paz com nós mesmos. Por que estamos em paz, amados? Porque não somos não somos transgressores, né? Mas nós somos abençoados, somos justificados, e assim estamos diante de Deus, e não mais, né, com o pensamento de devedor, de dívida. Porque quando nós tínhamos a mente de devedor de dívida, você acordava e você dormia com o pensamento de pedir perdão. Quem está pedindo perdão de Deus acha que está devendo alguma coisa. Por que o homem pede perdão? Porque ele acha que ele quebrou alguma coisa, porque ele está devendo alguma coisa, ele tem que se consertar. Por que na graça não se pede perdão a Deus? Porque não estamos devendo nada. Reina em nós a paz. Aqui, ó, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo desfez a inimizade, Cristo desfez as ordenanças e mandamentos, e é em Cristo que nós cremos, amados. É nessa palavra que nós cremos, é no que Cristo fez, não no que eu possa fazer. Amados, essa paz que excede todo entendimento, ela trouxe cura para a minha vida, cura para o meu entendimento, cura para a minha alma, né? Eu tenho um testemunho no meu canal, acredito que é o primeiro vídeo lá no meu canal. Eu fui curada de síndrome do pânico, transtorno da ansiedade e depressão, quando eu entendi que eu não devia nada para Deus concernente às coisas espirituais. A paz de Deus, ela começou a reinar em minha vida, e o gozo e a alegria, eles foram multiplicados na minha vida. E 3 anos e 8 meses tomando depressivos, eu joguei tudo fora, e o tratamento também. Pela fé eu fui curada. Eu tenho esse testemunho no meu canal, que os amados quiserem depois assistir. É o primeiro vídeo que eu gravei, já tem aí uns 2 anos. Então, glória a Deus pela sua vida. Essa é a graça, e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Espírito Santo de Deus pela sua palavra. Glória a Deus.